Finja ser minha esposa essa noite, ele implorou. Mas a condição que veio depois mudou tudo. Ela aceitou sem imaginar que aquela noite revelaria sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu entre eles vai te emocionar. O aroma do café coado ainda pairava no ar quando Lucas entrou na sala dela, com uma expressão que Marina nunca tinha visto em 3 anos de trabalho. Vulnerabilidade pura. O homem que comandava reuniões com investidores internacionais, sem pestanejar, estava ali. As mãos nos bolsos do terno italiano, olhando pela janela como se procurasse coragem no horizonte de arranha-céus da Avenida Paulista. Quando finalmente se virou, as palavras saíram rápidas, quase desesperadas. Preciso que você finja ser minha esposa hoje à noite, só essa noite, mas há uma condição inegociável. Marina sentiu o coração acelerar, os dedos ainda sobre o teclado do computador. A aliança que guardava numa corrente no pescoço, desde que Bruno partiu para os Estados Unidos 2 anos atrás, pareceu pesar mais naquele momento. Lucas explicou que investidores conservadores de uma empresa familiar tradicional do interior de Minas Gerais avaliariam não apenas os números da fusão, mas a estabilidade pessoal dos sócios. Sua mãe, Dona Helena, matriarca influente do grupo empresarial, acreditava que homens casados tomavam decisões mais ponderadas. A mentira seria por poucas horas, durante um jantar beneficente no Palácio Tangará, onde lustres de cristal iluminariam gerações de negócios selados com apertos de mão e aparências mantidas. A condição veio como um sussurro grave. Você não pode, em hipótese alguma, desenvolver sentimentos reais. Isso precisa ser estritamente profissional. Nada além de uma performance. Concorda? Ela deveria ter percebido o perigo naquelas palavras. Deveria ter entendido que condições assim só são impostas quando há risco real de serem quebradas. Durante os 3 dias seguintes, eles ensaiaram. No silêncio do escritório depois do expediente, praticaram gestos que casais desenvolvem naturalmente. A mão dele no ombro dela, o olhar cúmplice, a forma como ela ajustaria a gravata dele com familiaridade. Marina descobriu que Lucas tinha uma cicatriz quase invisível perto do pulso, que seus olhos tinham pequenas linhas de expressão quando sorria de verdade, que ele bebia o café amargo, mas sempre adicionava uma pitada de canela. Detalhes que uma esposa conheceria. Na noite do evento, o vestido azul marinho que ele mandou entregar tinha o caimento perfeito, como se tivesse sido desenhado para seu corpo. O tecido deslizava suave contra a pele, e ela percebeu que ele conhecia até seu número exato de calçado pelos sapatos de salto que acompanhavam o conjunto. Quando ela desceu do carro na rua Deputado Laércio Corte, o ar noturno carregava o perfume de jasmim dos jardins do Ibirapuera próximos, e ela sentiu a mão de Lucas firme nas costas dela, guiando-a. As apresentações começaram naturalmente demais. Dona Helena, uma senhora elegante de cabelos grisalhos impecavelmente penteados em coque, segurou as mãos de Marina com força surpreendente e estudou seu rosto por longos segundos. Tem algo familiar em você, disse a mulher, a voz carregada de algo que parecia reconhecimento. Aquele momento plantou a primeira semente de inquietação. Ao longo das semanas seguintes, o que deveria ter sido uma noite se transformou em convites para jantares em família, encontros com sócios, eventos corporativos. Cada vez, Lucas pedia com aquele mesmo tom entre súplica e comando. Só mais uma vez. Eles estão quase convencidos. E cada vez, Marina concordava, dizendo a si mesma que era apenas trabalho, apenas atuação, apenas uma extensão de suas responsabilidades como assistente executiva. Mas algo mudava a cada encontro compartilhado. Na casa de família, em Campos do Jordão, durante um fim de semana de negociações disfarçadas de confraternização, Marina encontrou fotografias antigas na biblioteca que cheirava a livros antigos e madeira de cedro. Reconheceu o rosto jovem de Bruno em uma foto de formatura da USP. Ele tinha sido colega de faculdade de Lucas. A descoberta a deixou sem ar,
o som dos pássaros da Mata Atlântica ao fundo parecendo amplificado, a textura áspera da moldura de prata queimando em seus dedos. Por que ele nunca tinha mencionado isso? Quando confrontou Lucas naquela noite, na varanda onde o luar prateava as araucárias do jardim, ele revelou que conhecia a conexão desde o início. Tinha reconhecido o sobrenome dela no primeiro dia de trabalho. A escolheu propositalmente, não por crueldade, mas porque confiava que alguém que tinha amado tão profundamente saberia fingir convincentemente amar novamente. A lógica era fria, calculista, e deveria tê-la enfurecido. Em vez disso, ela sentiu algo se quebrar dentro dela, a primeira rachadura no muro que construíra ao redor do coração. Os meses se desenrolaram como páginas de um livro que ela não sabia estar escrevendo. Durante uma viagem de negócios ao Rio de Janeiro, quando a chuva torrencial cancelou voos e eles precisaram compartilhar o saguão de um hotel esperando, conversaram sobre coisas que não tinham nada a ver com contratos ou aparências. Lucas revelou que o pai tinha construído o império empresarial negligenciando a família, passando mais tempo nos escritórios da Paulista que nas festas escolares dos filhos, e que ele jurou nunca repetir o padrão, razão pela qual nunca se casou de verdade, mantendo distância de envolvimentos sérios. Marina compartilhou como o abandono tinha cor e textura nos primeiros meses, cinza chumbo e áspero como lã molhada. Quando Bruno escolheu a carreira internacional em vez do casamento deles, e como gradualmente se transformou em algo mais suave, mais claro, até que ela conseguiu respirar novamente. A verdadeira reviravolta veio quando Gabriela, a sócia minoritária da empresa, uma mulher astuta de Belo Horizonte que tinha rejeitado as propostas dele anos atrás, apareceu em uma reunião crucial. Com um sorriso afiado como lâmina, ela felicitou o casal e mencionou casualmente ter visto os documentos de divórcio de Marina anos antes, quando avaliava históricos de funcionários para seguros corporativos. Que coincidência extraordinária, comentou, os olhos brilhando com malícia, que você tenha escolhido justamente a ex-esposa dele para essa performance. A sala ficou gelada. Os investidores conservadores trocaram olhares. Dona Helena empalideceu. A verdade estava exposta como um nervo à mostra. Mas então algo inesperado aconteceu. A matriarca se levantou, apoiando-se na bengala de jacarandá, e falou com voz que ecoou a autoridade acumulada em décadas de tradição familiar mineira. Coincidência, repetiu ela, ou destino. Meu filho finalmente encontrou alguém que entende o valor da lealdade, alguém que conhece o peso das responsabilidades, alguém que não tem medo de compromissos reais. Se começou como acordo, que diferença faz? Os melhores casamentos da minha geração começaram como arranjos e se tornaram amor verdadeiro. Naquele instante, com o cheiro de papel e couro dos documentos sobre a mesa de jacarandá, com o silêncio pesado da sala de reuniões, Marina entendeu. A condição que Lucas tinha imposto na primeira noite, não desenvolver sentimentos, era a única regra que ambos já tinham quebrado silenciosamente, em cada olhar prolongado, em cada conversa que se estendia além do necessário, em cada momento em que a mão dele encontrava a dela com naturalidade crescente. A fusão foi aprovada, mas não pelas razões que imaginavam. Seu Antônio, o patriarca dos investidores, um senhor de 80 anos com olhos perspicazes e sotaque cerrado do interior de Minas, confessou depois que decidiu confiar neles justamente por aquele momento de verdade exposta. Gente que mente junto e é descoberta, mas escolhe ficar lado a lado enfrentando as consequências. Essa é gente em quem se pode confiar numa crise real. Os meses finais daquele primeiro ano trouxeram mais que sucessos empresariais. Marina descobriu cartas antigas que Bruno tinha deixado guardadas antes de partir. Correspondências onde ele expressava admiração pelo colega de faculdade que estava construindo algo do zero. Recomendações que ele escrevera anos antes. Era como se, de alguma forma incompreensível, ele tivesse deixado sinais traçando um caminho que ela só conseguia ver olhando para trás. A dor do abandono não desapareceu, mas ganhou novo contexto, como uma fotografia que se revela lentamente no líquido revelador. Na festa de aniversário de Dona Helena,
realizada na fazenda da família nos arredores de Poços de Caldas, entre o som suave de um trio de violeiros e o tilintar de taças de cristal com vinho do Vale dos Vinhedos, Lucas a levou para o jardim, onde as estrelas pareciam tão próximas que se podia quase tocá-las. Ali, com o perfume de rosas antigas e jasmim no ar fresco da noite mineira, ele confessou que a condição tinha sido autoproteção. Tinha visto tantos casamentos ruírem na própria família que decidiu prevenir-se da única forma que conhecia, estabelecendo barreiras claras. Mas as barreiras não funcionam contra terremotos, disse ele a voz rouca. E você foi um terremoto que abalou todas as fundações que construí. Marina poderia ter dito que a performance tinha acabado, que tinham cumprido o objetivo, que podiam voltar para a realidade dos escritórios separados e hierarquias profissionais. Em vez disso, tirou finalmente a corrente com a aliança antiga, sentindo o peso dela pela última vez, e a colocou no bolso do paletó dele. Guarda para mim, pediu suavemente. Até eu estar pronta para usar outra. Não foi proposta nem promessa. Foi algo mais profundo, o reconhecimento de que algumas histórias não começam nos contos de fadas, mas nas trincheiras da vida real, onde acordos se transformam em alicerces e condições impossíveis se tornam o ponto onde tudo verdadeiramente começa. Os 3 dias seguintes transcorreram numa atmosfera estranha, suspendida entre a realidade e a ficção. Depois que os funcionários abandonavam o edifício e as luzes de São Paulo começavam a piscar acendendo, Lucas e Marina permaneciam no escritório praticando. Um casamento real tem seus códigos, explicou ele, posicionando-se atrás dela. Me permite. Sua mão pousou no ombro de Marina com uma familiaridade estudada, mas que se sentia perigosamente natural. Ela sentiu o calor atravessando a blusa, instalando-se em sua pele como uma marca invisível. Quando conversarmos com os investidores, às vezes vou tocar suas costas assim, demonstrou seus dedos traçando uma linha suave entre suas omoplatas. É um gesto que diz proteção sem ser vulgar. Cuidado. Marina engoliu seco. O cheiro de sua colônia, algo amadeirado misturado com notas cítricas, invadia seu espaço. Bruno nunca tinha usado colônia. Bruno cheirava a livros velhos e café instantâneo. E eu devo... começou ela. Ajustar minha gravata ocasionalmente, completou Lucas, tomando a mão dela e guiando-a até seu peito, como se tivesse feito isso 1000 vezes, com aquele gesto distraído que as esposas têm quando seus maridos estão impecáveis, mas elas sempre encontram algo para arrumar. Os dedos de Marina roçaram a seda da gravata. Embaixo, sentiu o batimento constante de seu coração. Batia mais rápido que antes. Impossível saber. Durante esses ensaios, Marina descobriu detalhes que uma assistente executiva não deveria notar. A cicatriz quase invisível perto de seu pulso direito, resultado de uma queda de bicicleta aos 8 anos. As pequenas rugas junto aos olhos, quando sorria genuinamente, não aquele sorriso corporativo que usava nas reuniões. A forma como tomava o café amargo, mas sempre adicionava uma pitada de canela, um hábito que disse ter herdado de sua avó mineira. Como nos conhecemos? Perguntou Marina na segunda noite, enquanto praticavam sentar no sofá do escritório com a proximidade exata de um casal estabelecido. Lucas refletiu, o olhar perdido em alguma lembrança inventada. Numa livraria, decidiu finalmente. Estávamos pegando o mesmo livro. 100 anos de solidão. Esbarramos, o livro caiu, nossas mãos se encontraram ao pegá-lo. Cinematográfico demais, objetou Marina, mas sorriu apesar de si mesma. Ninguém vai acreditar. Então me diz você. Como nos conhecemos? Marina fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma suavidade nova em sua expressão. Num show de jazz no Blue Note, chovia torrencialmente lá fora. Eu tinha chegado sozinha porque meu encontro não apareceu. Você estava no bar, também sozinho. E quando o pianista tocou Autumn Leaves, você me ofereceu a cadeira vazia na sua mesa. Conversamos a noite toda. Lucas a olhou por um longo momento. Algo mudou em seu rosto. Uma rendição quase imperceptível. Essa, disse suavemente, é a história que vamos contar. A noite do evento chegou envolta numa tensão que Marina sentia vibrar
em cada terminação nervosa. O vestido que Lucas tinha mandado entregar aquela tarde repousava sobre sua cama como uma promessa e uma ameaça simultâneas. Azul marinho com um corte que parecia desenhado especificamente para seu corpo, o tecido deslizando como água contra sua pele quando o vestiu. Os sapatos que acompanhavam o conjunto eram perfeitos. Ele conhecia até seu número exato de calçado. O pensamento a perturbou mais do que deveria. Quando o Mercedes preto parou em frente ao seu prédio em Pinheiros, Marina respirou fundo. O ar noturno trazia o aroma de jasmim dos jardins próximos. Lucas desceu do carro e, por um momento, vendo-o ali com seu smoking impecável, Marina esqueceu que tudo era uma farsa. "Você está..." começou ele, mas não terminou a frase. Seus olhos disseram o que suas palavras não puderam. A mão de Lucas posicionou-se firme em suas costas, enquanto caminhavam para a entrada do Palácio Tangará. Marina sentiu cada um de seus dedos como pontos de calor que irradiavam através do vestido. O edifício iluminado erguia-se majestoso, sua arquitetura Art Deco sussurrando histórias de décadas de poder e tradição. Dentro, tudo era opulência contida. Lustres de cristal projetavam arco-íris sobre mármores polidos. O murmúrio de conversas elegantes misturava-se com o tintilar de taças de champanhe. E ali, no centro do salão principal, estava Dona Helena. A matriarca da família Mendes era uma mulher que irradiava autoridade sem necessidade de erguer a voz. Seu cabelo grisalho perfeitamente penteado em coque tradicional, suas joias discretas, mas evidentemente antigas, sua postura ereta que desafiava seus 75 anos. Quando Lucas apresentou Marina, Dona Helena tomou suas mãos com força surpreendente e estudou seu rosto durante longos segundos que pareceram eternos. "Tem algo familiar em você", disse a mulher, sua voz carregada de algo que Marina não pôde identificar, como se já tivéssemos nos encontrado em alguma vida anterior. Marina sentiu um calafrio percorrer sua coluna. "É a primeira vez que tenho a honra, senhora", respondeu, mantendo a compostura. Dona Helena sorriu, mas havia algo calculador naquele sorriso. "Claro que é, querida, claro que é." O jantar transcorreu como uma coreografia perfeitamente executada. Marina respondia perguntas sobre sua história inventada com Lucas, adicionando detalhes espontâneos que tornavam a mentira mais crível. A noite do jazz, a chuva, como ele tinha esperado com ela até parar, compartilhando um guarda-chuva pequeno demais na volta para casa. Seu Antônio Ribeiro, o patriarca dos investidores mineiros, um homem de 80 anos com olhos aguçados que pareciam ver através das fachadas, escutava atentamente. "Os casamentos modernos", comentou, saboreando seu vinho, "parecem tão frágeis. Mas vocês... há algo sólido aqui. Nota-se nas pequenas coisas. A forma como ela te olha quando você fala, meu filho. A maneira como você ajusta a cadeira dela sem pensar." Lucas apertou a mão de Marina sob a mesa. Ela respondeu com uma pressão suave. O acordo estava funcionando, mas quando a noite terminava e se despediam na entrada, Dona Helena reteve Marina um momento. "Meu filho ficou sozinho tempo demais", sussurrou, tão baixo que ninguém mais podia ouvir. "Cuidado com quebrar o coração dele, porque se fizer isso não haverá dinheiro nem fusões que importem. Entendeu, menina?" Marina assentiu, incapaz de explicar que era só teatro, que não havia corações em risco. Mas enquanto o carro se afastava pela rua, com a mão de Lucas ainda entrelaçada com a sua, perguntou-se se isso era completamente verdade. "Só mais uma vez", disse Lucas 3 dias depois, entrando no escritório dela com aquela expressão que Marina estava aprendendo a reconhecer. Necessidade disfarçada de profissionalismo. A única noite tinha se transformado numa segunda vez. Um jantar com os principais sócios no restaurante DOM, um dos melhores de São Paulo. Marina tinha pesquisado depois da primeira vez, tentando se preparar melhor. "Lucas, combinamos que seria só uma vez", objetou ela, mas sua voz carecia de convicção. "Eu sei. E não te pediria se não fosse absolutamente necessário. Seu Antônio quer nos conhecer melhor. Diz que sua decisão final depende de nos ver num ambiente mais íntimo, mais real." Real.
A palavra flutuou entre eles como um fantasma zombeteiro. Marina aceitou. E depois houve uma terceira vez. Um almoço familiar na fazenda de Dona Helena nos arredores de Poços de Caldas. Uma quarta ocasião, um evento corporativo onde investidores do Rio avaliavam a expansão. Cada vez, Lucas aparecia com aquela mesma mistura de súplica e comando nos olhos. Só mais uma vez. Já quase os convencemos. E cada vez, Marina sentia as fronteiras se desfazendo um pouco mais. A mão dele permanecia em suas costas segundos extras depois que terminavam de cumprimentar. Suas conversas estendiam-se além do necessário, derivando para territórios pessoais. Ele perguntava sobre sua infância em Campinas. Ela descobria que ele tinha passado verões em Campos do Jordão, onde sua avó lhe ensinava a fazer pão de queijo. O quinto convite chegou com uma mala. Um fim de semana em Campos do Jordão, explicou Lucas. Minha mãe insiste em que você conheça a casa da família. Os investidores estarão lá também. É estrategicamente importante. Marina deveria ter recusado. Deveria ter estabelecido limites. Em vez disso, fez a mala enquanto se dizia que era só trabalho. Só uma extensão de suas responsabilidades como assistente executiva. Mentiras que contava a si mesma enquanto dobrava o vestido que ele tinha elogiado na semana anterior. Aquele que fazia seus olhos demorarem um segundo a mais do que o profissional. A viagem de carro foi estranhamente confortável. Lucas trabalhava no tablet enquanto Marina lia, mas de vez em quando seus joelhos se tocavam e nenhum se movia. A paisagem mudava dos arranha-céus paulistanos para as montanhas verdes da Mantiqueira, e com ela algo mudava também entre eles. A casa em Campos do Jordão era uma construção alpina com vista para as montanhas. Paredes de madeira, varandas amplas, jardins que cheiravam a pinheiros e hortênsias. Dona Helena os recebeu com um sorriso que revelava satisfação demais. Preparei o quarto azul para você, Marina, anunciou. O que tem as melhores vistas das montanhas. Lucas, você fica no seu quarto de sempre, claro. Quartos separados. Marina sentiu um alívio que não esperava sentir, misturado com uma decepção que não queria examinar de perto. Naquela noite, depois de um jantar onde conversas de negócios misturavam-se com anedotas familiares, Marina não conseguia dormir. O som do vento nas araucárias era hipnótico, mas inquietante. Vestiu um roupão e desceu para a biblioteca, atraída pelo cheiro de livros antigos e madeira de cedro que tinha notado antes. A sala estava iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Marina acendeu um abajur e começou a percorrer as estantes. Livros em português, inglês, francês, álbuns de família na prateleira inferior. Curiosidade. Só curiosidade a fez abrir um dos álbuns. Fotografias em preto e branco de gerações Mendes, casamentos, batizados, formaturas. E então seu coração parou. Uma fotografia colorida mais recente. Lucas mais jovem, talvez 22 ou 23 anos, em beca de formatura da USP. E ao lado dele, sorrindo com aquele orgulho característico, estava Bruno. As letras sob a foto confirmaram o impensável. Turma 2008, Administração de Empresas. O álbum caiu de suas mãos. O som do impacto pareceu trovejar no silêncio da biblioteca. Não era minha intenção que descobrisse assim. A voz de Lucas desde a porta a fez girar bruscamente. Estava ali, de bermuda e camiseta, descalço, com uma expressão que misturava culpa e algo mais escuro. Você sabia? Perguntou Marina, e sua voz soou quebrada mesmo aos próprios ouvidos. Desde o começo? Lucas entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. O espaço pareceu de repente pequeno demais, carregado demais. Sim, admitiu. Reconheci seu sobrenome no primeiro dia. Investiguei. Descobri a conexão com o Bruno. Marina sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Por quê? Por que me escolheu sabendo disso? Lucas aproximou-se, mas parou a uma distância prudente. A luz da lua pintava sombras em seu rosto. Porque alguém que amou tão profundamente saberia fingir convincentemente amar de novo, disse, e havia dor em sua voz. Porque precisava de alguém que entendesse o peso das aparências. E porque confiava que seu coração já estava tão protegido
que não haveria risco de complicações reais. Algumas verdades doem mais que as mentiras que substituem. Marina sentou-se no sofá de couro, suas pernas incapazes de sustentá-la. O vento rugia lá fora, mas tudo o que podia ouvir era o eco daquelas palavras. Lucas a tinha usado, calculadamente, escolhendo-a não apesar de sua dor passada, mas precisamente por causa dela. Você deveria ter me contado a verdade, sussurrou. Eu sei. Lucas sentou-se ao lado dela, mas não a tocou. E cada dia que passava ficava mais difícil encontrar o momento certo. Cada vez que te olhava e via como interpretava seu papel perfeitamente, sabia que estava cruzando linhas que não devia cruzar. Que linhas? Marina o encarou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Isso é só um acordo profissional. Você mesmo estabeleceu a condição. Não desenvolver sentimentos reais. Lucas a olhou durante um longo momento. Lá fora, o vento continuava batendo nas árvores, implacável, eterno. E conseguimos, Marina? Realmente mantivemos tudo estritamente profissional? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma confissão que nenhum se atrevia a completar. Marina levantou-se, o álbum de fotos ainda no chão, testemunha muda de segredos revelados. Preciso dormir, disse, e fugiu da biblioteca, daqueles olhos que viam demais, das verdades para as quais ainda não estava pronta. Mas enquanto subia as escadas para seu quarto, a aliança na corrente ao redor do pescoço pareceu mais pesada que nunca. E pela primeira vez em 2 anos, perguntou-se se estava pronta para tirá-la. Marina não desceu para o café da manhã. Dona Helena bateu à sua porta às 9 horas, preocupação genuína na voz envelhecida. Está doente, filha. Filha. A palavra penetrou as defesas de Marina. Quando tinha deixado de ser um ato? Quando essas pessoas tinham se tornado reais para ela? Só uma dorzinha de cabeça, mentiu através da porta. Desço mais tarde. Mas quando finalmente se obrigou a se vestir e descer, encontrou Lucas no jardim, olhando as montanhas com aquela expressão distante que tinha aprendido, significava que ele estava travando batalhas internas. Os investidores chegam em 2 horas, disse sem se virar como se tivesse sentido sua presença. Vou entender se quiser ir embora. Posso dizer que surgiu uma emergência familiar. Marina aproximou-se até ficar ao lado dele. O vento fresco da serra revolvia seu cabelo, trazendo o cheiro de pinheiros e terra úmida. Na distância, o pico do Itapeva se erguia imponente contra o céu azul. É isso que você quer? Perguntou em voz baixa. Lucas finalmente a olhou. Havia olheiras sob seus olhos, evidência de uma noite sem dormir. O que eu quero deixou de ser relevante há semanas, Marina. Isso começou como um acordo, mas se transformou em algo que não consigo. Parou a mandíbula tensa. Não posso te pedir para continuar depois de descobrir que menti por omissão desde o início. Marina sentiu algo solidificar dentro dela, uma clareza que não experimentava desde que Bruno lhe disse adeus no aeroporto de Guarulhos. Bruno sabia? Sobre sua família, sobre sua empresa? Sabia. Ofereci trabalho para ele aqui quando nos formamos. Ele preferiu a oferta internacional. Não o culpo. Era mais dinheiro, mais prestígio. Perdemos contato depois disso. E quando descobriu que ele me deixou para aceitar esse trabalho, pensou o quê? Que eu era estúpida o suficiente para me apaixonar por homens que só veem oportunidades onde deveriam ver pessoas? A amargura em sua voz surpreendeu os dois. Lucas deu um passo em direção a ela, suas mãos se erguendo como se quisesse tocá-la, mas sem se atrever. Pensei que você era forte o suficiente para sobreviver sendo abandonada. E eu estava certo. Mas não contava que você também fosse corajosa o suficiente para se arriscar de novo, mesmo disfarçado de acordo profissional. Não contava com você, Marina, com quem você realmente é. O som de pneu sobre cascalho interrompeu o momento. Os investidores tinham chegado mais cedo. Marina tomou uma decisão, talvez a mais difícil de sua vida. Tirou a corrente do pescoço, sentindo pela primeira vez em 2 anos sua ausência. A aliança brilhou sob o sol matutino de Campos do Jordão. Com mãos surpreendentemente firmes, guardou-a no bolso da jaqueta dele. Isso termina hoje, disse com voz clara. Mas não como você pensa. Lucas a olhou sem entender. Vou ser sua esposa durante esse fim de semana.
Vou interpretar o melhor papel da minha vida. E quando terminar, quando a fusão estiver garantida, vou pedir demissão do meu trabalho como sua assistente. Marina, não terminei. O interrompeu, e havia aço em sua voz. Vou pedir demissão porque não posso continuar trabalhando para você nessas circunstâncias. Mas depois, quando passar o tempo apropriado, quando tivermos estabelecido uma separação clara entre o acordo profissional e o que quer que isso tenha se tornado, vou te convidar para jantar. Um encontro de verdade, sem mentiras, sem atuações, sem condições. Lucas parecia ter esquecido como respirar. Por que faria isso? Marina sorriu, e foi um sorriso triste, mas também esperançoso. Porque a mentira nos mostrou uma verdade que nenhum de nós estava procurando. Porque você merece a chance de me escolher sem o peso do acordo. E porque eu mereço saber se esses sentimentos sobrevivem fora do teatro que construímos. Vozes na entrada principal. Dona Helena cumprimentando os convidados. O tempo estava se esgotando. E se não sobreviverem? Perguntou Lucas, vulnerável de uma forma que Marina nunca tinha presenciado. Então, pelo menos teremos sido honestos, respondeu ela. E isso já é mais do que tínhamos antes. As 48 horas seguintes foram uma obra-prima de interpretação. Marina transformou-se na esposa perfeita, atenta, mas não servil, amorosa, mas não excessiva. E algo estranho aconteceu. Quanto mais atuava, mais autêntico se tornava. Durante o almoço na varanda com vista para as montanhas, quando Lucas contava uma anedota sobre uma viagem de negócios desastrosa a Curitiba, Marina se descobriu rindo genuinamente, não porque o roteiro exigisse, mas porque ele era engraçado quando baixava a guarda. Sua mão encontrou a dele sobre a mesa, um gesto automático que já não precisava de direção consciente. Seu Antônio Ribeiro observava tudo, com aqueles olhos penetrantes que tinham construído um império, desde uma pequena fábrica de queijos em Minas. Sua esposa, Dona Aparecida, uma mulher miúda, mas com presença, sentou-se ao lado de Marina durante a sobremesa. Os casamentos jovens de hoje são diferentes, comentou enquanto saboreava o pudim de leite. No meu tempo, a gente casava e aprendia a amar depois. Vocês têm a vantagem de ter escolhido com o coração primeiro. Marina sentiu uma pontada de culpa, mas manteve a compostura. Às vezes o coração sabe antes da cabeça, respondeu, e se surpreendeu ao perceber que não estava mentindo. Naquela tarde, Lucas propôs um passeio pelo Capivari. Os investidores tinham se retirado para descansar, e Dona Helena tinha insistido que o jovem casal aproveitasse o tempo bom. Caminharam pela vila, o vento brincando com suas roupas, o som dos pássaros constante e tranquilizador. Você está fazendo isso incrivelmente bem, disse Lucas em voz baixa. Você também. Não é atuação para mim, Marina. Não é mais. Ela parou, enfrentando-o. Turistas passeavam com chocolates e tricôs, apesar do frio característico da cidade. A vida continuava, alheia ao drama pessoal deles. Eu sei, admitiu finalmente. Para mim também não. Lucas ergueu a mão, acariciando suavemente sua bochecha. O gesto era tão terno que Marina sentiu lágrimas ameaçando. Quanto tempo? Perguntou ele. Quando você pedir demissão, quanto tempo devemos esperar? 3 meses, decidiu Marina. Tempo suficiente para que esqueçam desse fim de semana, para que eu possa encontrar outro emprego, para que saibamos se isso é real ou só o efeito da mentira compartilhada. 3 meses, repetiu Lucas como se estivesse memorizando as palavras de um juramento. E depois, um encontro de verdade? Um encontro de verdade. Talvez naquele bar de jazz, o Blue Note, onde supostamente nos conhecemos na nossa história inventada. Lucas sorriu, e foi seu sorriso real, aquele que enrugava os cantos de seus olhos. A vida imitando a mentira, imitando a vida. Ou talvez, disse Marina, pegando sua mão, a mentira era só a forma desajeitada do destino de nos devolver ao caminho certo. Voltaram para a casa de mãos dadas, e desta vez não havia plateia que exigisse. Eram só eles, as montanhas, e uma promessa suspensa no ar frio. O jantar de encerramento do fim de semana realizou-se na sala de jantar principal da casa, uma sala opulenta,
com um lustre de cristal que tinha iluminado jantares de negócios durante 4 gerações de Mendes. Os investidores estavam de bom humor. Seu Antônio tinha dado indícios claros de que a fusão seria aprovada. O vinho do Vale dos Vinhedos fluía generosamente. Tudo estava saindo perfeito. Perfeito demais. Gabriela Monteiro chegou sem se anunciar, quando as sobremesas estavam sendo servidas. Era uma mulher elegante de uns 45 anos, vestida com aquele estilo mineiro que misturava tradição e modernidade. Lucas tensionou-se visivelmente quando ela entrou. Gabriela. Sua voz era educada, mas fria. Não esperávamos. Dona Helena me convidou. Interrompeu ela com um sorriso afiado como faca. Achou que seria apropriado a sócia minoritária da empresa estar presente nessa reunião tão familiar. Marina sentiu o perigo antes de poder nomeá-lo. Gabriela era bonita daquela forma que o tempo apenas refina, com inteligência, brilhando em seus olhos escuros. E havia história entre ela e Lucas. Notava-se na forma como o espaço se carregou quando seus olhares se cruzaram. Claro, Dona Helena interveio da cabeceira da mesa. Gabriela é parte fundamental do nosso grupo empresarial. Queria que conhecesse a Marina. Gabriela aproximou-se estendendo a mão. Seu aperto foi firme e avaliador. A famosa esposa, disse com aquele sotaque mineiro que alongava as vogais. Que surpresa maravilhosa quando o Lucas anunciou o casamento, especialmente considerando a postura anterior dele sobre o assunto. Marina manteve a compostura, sorrindo educadamente enquanto se sentavam, mas podia sentir os olhos de Gabriela estudando-a, procurando rachaduras na fachada. A conversa fluiu durante o jantar. Gabriela era encantadora, contando anedotas sobre os inícios da empresa, quando Lucas tinha recusado sua proposta de casamento anos atrás para se concentrar em construir seu império. Dizia isso como se fosse uma história divertida, mas havia veneno sob o mel. Por isso me surpreende tanto esse desenvolvimento, comentou Gabriela, saboreando seu vinho. Lucas sempre dizia que casamento era uma distração desnecessária, uma obrigação social sem benefício real. O que mudou, querido? Lucas colocou a mão sobre a de Marina. Encontrei a pessoa certa, respondeu simplesmente. Que romântico! Gabriela sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. E que conveniente ter encontrado justamente quando precisava convencer investidores conservadores da sua estabilidade pessoal. O silêncio solidificou-se na mesa como gelo. Seu Antônio baixou a taça devagar. Dona Helena endireitou-se na cadeira. Marina sentiu o momento com clareza cristalina. Gabriela sabia algo, ou suspeitava, e estava prestes a atacar. Gabriela. A voz de Lucas continha a advertência. Não, não. Deixa eu parabenizar vocês direito. Gabriela ergueu a taça. É admirável mesmo. Especialmente considerando que há apenas 6 meses, Marina era simplesmente sua assistente executiva. Eu mesma assinei os documentos de recursos humanos quando você a contratou. O mundo desacelerou. Marina podia ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no canto, o sussurro do vento contra as janelas, o som do próprio coração se partindo. E o que torna a história ainda mais fascinante, continuou Gabriela, seu sorriso afiando-se, é que quando revisei o dossiê dela para os seguros corporativos há uns anos, notei que seu nome de solteira aparecia nos nossos arquivos históricos. Especificamente, nas cartas de recomendação que meu querido colega Bruno Carvalho escreveu quando candidatou-se à posição internacional. Mencionava a esposa, Marina, a esposa que deixou para trás. Que coincidência extraordinária você ter escolhido justamente a ex-mulher do seu antigo colega de faculdade para essa performance. A bomba tinha explodido. Seu Antônio recostou-se na cadeira, seus olhos indo de Lucas para Marina. Dona Aparecida abafou um grito. Dona Helena fechou os olhos como se sentisse uma dor física. Marina sentiu todo o ar abandonar seus pulmões. Esse era o fim. O acordo, a fusão, tudo. Mas então algo inesperado aconteceu. Dona Helena levantou-se, apoiando-se em sua bengala de jacarandá. Quando falou, sua voz ecoou com autoridade acumulada em décadas de tradição familiar mineira, em gerações de mulheres fortes que tinham construído impérios desde as sombras. Coincidência? Repetiu,
e havia gelo em seu tom. Ou destino? Meu filho finalmente encontrou alguém que entende o valor da lealdade. Alguém que conhece o peso das responsabilidades. Alguém que não tem medo de compromissos reais, porque já sobreviveu a um que se quebrou. Virou-se para os investidores. Se isso começou como acordo, que diferença faz? Os melhores casamentos da minha geração começaram como arranjos e se tornaram amor verdadeiro. O que importa não é como começou, mas o que são capazes de construir juntos. E o que vi esse fim de semana são duas pessoas que se entendem, se respeitam e estão construindo algo sólido sobre fundações honestas. Seu Antônio observou a cena por um longo momento. Então, para surpresa de todos, começou a rir. Uma risada profunda, genuína, que encheu a sala de jantar. Dona Helena tem razão, disse finalmente. Sabe o que me convenceu a aprovar essa fusão? Não foram os números, embora sejam impressionantes. Não foi o plano de negócios, embora seja sólido. Foi esse momento exato. Levantou-se, caminhando até onde Lucas e Marina permaneciam paralisados. Gente que mente junto e é descoberta, mas escolhe ficar lado a lado, enfrentando as consequências. Disse, colocando uma mão no ombro de cada um. Essa é gente em quem se pode confiar numa crise real. Essa é gente que não vai te abandonar quando os negócios ficarem difíceis. Olhou para Gabriela com dureza. E gente que expõe segredos para sabotar em vez de falar diretamente sobre seus ressentimentos pessoais. Continuou. Essa é gente que não quero perto dos meus investimentos. Gabriela empalideceu, mas manteve a compostura. Levantou-se elegantemente. Vejo que superestimei a importância da honestidade nos negócios, disse com frieza. Deixo vocês com seus arranjos. Boa noite. Saiu da sala de jantar com a cabeça erguida, mas todos sabiam que tinha perdido mais que uma batalha. Tinha perdido sua credibilidade. Quando a porta fechou-se atrás dela, Lucas finalmente encontrou sua voz. Seu Antônio, Dona Helena, precisam saber a verdade completa. A verdade, interrompeu o velho empresário, é que vi como sua mão tremeu quando ela falou, não por medo de perder o negócio, mas por medo de perdê-la. Vi como Marina se endireitou, pronta para te defender, não o acordo. Essa é toda a verdade que preciso. Dona Helena aproximou-se de Marina, tomando seu rosto entre as mãos. O amor nem sempre começa com flores e serenatas, menina. Às vezes, começa com mentiras necessárias que nos obrigam a enfrentar verdades que estávamos evitando. O importante é o que você decide fazer quando a mentira desmorona. Você foge ou fica e constrói algo real sobre as ruínas? Marina sentiu lágrimas rolando por suas bochechas. Essa mulher, que mal conhecia, estava oferecendo algo que a própria mãe nunca tinha conseguido. Aceitação incondicional. Não sei se conseguimos construir algo real, admitiu com voz quebrada. Não sei se o que sinto é genuíno ou só o efeito de semanas atuando. Então deem tempo para descobrir, disse Dona Helena com sabedoria, mas não a partir da mentira, a partir da verdade, a partir de agora. A fusão foi aprovada naquela noite. Mas o verdadeiro acordo que se selou foi outro. O compromisso de Lucas e Marina de descobrir se podiam construir algo autêntico sobre os alicerces de sua elaborada farsa. E enquanto o vento frio da serra batia nas janelas da casa, enquanto a noite envolvia as montanhas em seu manto escuro, nenhum dos dois sabia ainda que o mais difícil apenas começava. Marina apresentou sua demissão na segunda-feira seguinte. A carta estava escrita em papel de alta qualidade, as palavras escolhidas cuidadosamente para não revelar demais. Por razões pessoais, era a frase-chave. Com efeito, em 2 semanas. Lucas leu em silêncio em seu escritório. O sol matinal de São Paulo entrava inclinado pelas janelas, iluminando as partículas de poeira que flutuavam preguiçosas no ar. Havia uma qualidade surreal na cena. Tudo parecia normal, mas nada era. Você não precisa fazer isso, disse finalmente, mas sua voz carecia de convicção. Preciso sim, respondeu Marina em pé diante de sua mesa como tantas vezes antes, mas agora o espaço entre eles parecia um abismo. Não posso continuar sendo sua funcionária depois de tudo. Então deixa eu te compensar. Uma indenização generosa, referências impecáveis.
Não quero seu dinheiro, Lucas, o interrompeu, e havia dor em sua voz. Quero poder te olhar sem me perguntar se cada gesto é parte do acordo ou algo real. E não posso fazer isso enquanto estiver na sua folha de pagamento. Ele assentiu, compreendendo. Assinou a aceitação da demissão, sem mais palavras. Quando Marina saiu do escritório, sentiu como se tivesse fechado uma porta muito pesada, sem saber se algum dia voltaria a se abrir. As 2 semanas seguintes foram um exercício de tortura civilizada. Marina treinava sua substituta, uma mulher eficiente chamada Patrícia, que não perguntava por que a assistente anterior estava deixando um emprego tão cobiçado. Lucas mantinha distância profissional, mas às vezes Marina o pegava olhando-a com uma expressão que partia seu coração. Os rumores circulavam, claro. O pessoal do escritório murmurava teorias, um romance que deu errado, diferenças profissionais, uma oferta melhor em outra empresa. Ninguém imaginava a verdade, que era muito mais estranha que qualquer ficção que pudessem inventar. No último dia, Lucas não estava. Uma reunião urgente no Rio, explicou Patrícia. Marina empacotou seus pertences pessoais numa caixa de papelão. Uma suculenta que tinha sobrevivido 3 anos na janela. Uma foto emoldurada de sua formatura, a garrafa térmica de café que usava toda manhã. Objetos cotidianos que agora pareciam artefatos de outra vida. Encontrou o bilhete no fundo da gaveta mais baixa de sua mesa. Sua mesa. Logo seria de outra pessoa. A letra de Lucas era angulosa, distintiva. 3 meses. Mas se em algum momento decidir que é tempo de mais ou tempo de menos, me liga. Meu número pessoal. O que nunca te dei quando você era minha funcionária. 11 XXX LM. Marina guardou o bilhete no bolso, junto ao espaço onde costumava carregar a aliança. 2 ausências que pesavam mais que sua presença. Os dias tornaram-se semanas. Marina encontrou um emprego temporário numa pequena editora, catalogando manuscritos antigos. O ritmo era mais lento, o ambiente menos frenético. Tinha tempo para pensar. Tempo demais. E enquanto pensava, duvidava. Tinham sido reais aqueles momentos? Ou simplesmente se deixou levar pela fantasia de atuar um papel? O riso compartilhado em Campos do Jordão, a forma como suas mãos se buscavam automaticamente, a sensação de ser vista realmente pela primeira vez em anos. Atuação ou autenticidade? Bruno ligou na 6ª semana. Estava de passagem por São Paulo, queria vê-la. Marina aceitou sem saber muito bem por quê. Encontraram-se no Café Girondino, um lugar que frequentavam quando eram jovens e acreditavam que o amor podia conquistar a geografia. Bruno estava bem, bronzeado, bem-sucedido. Falava com entusiasmo sobre sua vida em Chicago, os projetos internacionais, as oportunidades. Você está diferente, comentou ele estudando-a. Mais segura, talvez. Ou mais cansada, não sei bem. Provavelmente as 2 coisas, respondeu Marina, mexendo seu café com leite. Tenho pensado em nós ultimamente, disse Bruno, e havia algo em seu tom que fez Marina prestar atenção. No que deixei ir quando escolhi o trabalho sobre nosso casamento. Me pergunto se cometi um erro. 2 anos atrás, essas palavras teriam reconstruído seu mundo. Agora só sentia uma melancolia distante. Você não cometeu um erro, disse Marina suavemente. Escolheu o que precisava naquele momento. E essa escolha me libertou para descobrir quem sou sem você. E quem você é? Perguntou ele, genuinamente curioso. Marina pensou em Lucas, nas mentiras que tinham revelado verdades, em como tinha aprendido a se valorizar não como metade de um casal, mas como uma pessoa completa, capaz de compartilhar sua vida sem perder sua essência. Alguém que não precisa mais que você volte, respondeu. E foi talvez a verdade mais dura e mais libertadora que tinha pronunciado. Bruno assentiu, aceitando. Despediram-se com um abraço que fechou esse capítulo definitivamente. Enquanto o via se afastar pela Rua Augusta, Marina sentiu o peso final daquele relacionamento se dissolver. Não com dor, mas com gratidão pelo que tinha ensinado sobre o que não queria. Mas enquanto caminhava de volta para seu pequeno apartamento em Pinheiros, uma nova dúvida a assaltou. Tinha substituído uma atuação por outra? Tinha se apaixonado por Lucas
ou simplesmente pela ideia de ser amada por alguém que realmente a via. A 8ª semana trouxe uma crise. Marina recebeu uma oferta de emprego no Rio de Janeiro. Uma editora prestigiosa, um salário excelente, a oportunidade de começar completamente de novo, longe de São Paulo e suas memórias complicadas. Sentou-se na sua varanda, olhando os prédios de Pinheiros enquanto o sol se punha. O papel da oferta de trabalho tremia em suas mãos. A 429 quilômetros de distância, estaria segura, protegida, mas também completamente sozinha, com suas perguntas sem resposta. Pegou o celular. Os números que Lucas tinha deixado brilhavam na tela. Uma única mensagem podia mudar tudo, ou arruinar definitivamente. Seus dedos moveram-se quase por vontade própria. Você ainda acredita na gente? Porque eu tô começando a duvidar se alguma vez fomos reais. A resposta chegou em menos de 1 minuto. A dúvida significa que você se importa o suficiente para ter medo. Isso já é real. Podemos conversar? Não por mensagem. Pessoalmente. Marina olhou a oferta do Rio. Depois olhou seu celular. Uma decisão que definiria tudo. Blue Note, amanhã 20 horas, onde supostamente nos conhecemos. Estarei lá. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, Marina preparou-se para enfrentar a verdade mais assustadora de todas, que só talvez a mentira tinha sido o caminho mais honesto para o amor. Marina passou a noite toda sem dormir. O ventilador de teto girava preguiçoso, as sombras dançando nas paredes de seu pequeno apartamento. Às 3 da madrugada, tinha ensaiado e descartado 50 versões diferentes do que diria. Às 5, desistiu e preparou café, observando como o amanhecer tingia de rosa os prédios de São Paulo. O que esperava daquele encontro? Clareza? Encerramento? Uma porta que se abria ou uma que se fechava definitivamente? O dia transcorreu com uma lentidão agônica. Marina tentou trabalhar na catalogação de um manuscrito do século XIX, mas as palavras se desfocavam na página. Às 3 da tarde, desistiu e decidiu caminhar. Seus passos a levaram inevitavelmente ao Ibirapuera. Entrou pelo portão 2, seus pés seguindo caminhos familiares entre árvores centenárias e gramados cuidados. O parque estava cheio de vida. Casais jovens nos bancos, crianças perseguindo pombas, idosos jogando xadrez sob a sombra das figueiras. Sentou-se junto ao lago, observando como os pedalinhos sulcavam as águas tranquilas. Um casal mais velho navegava lentamente, ele pedalando com movimentos experimentados, ela com a mão na água deixando rastros prateados. Riam de algo que Marina não podia ouvir, mas sua cumplicidade era palpável mesmo à distância. Chegaremos, Lucas e eu, a ser isso algum dia? Ou nos destruiremos antes de ter a chance? Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua irmã Laura de Campinas. Mãe perguntou quando você vem nos visitar. Diz que você parece diferente no telefone. Mais triste. Ou mais confusa. Tá tudo bem, maninha? Marina sorriu tristemente. Mães sempre sabem. Escreveu uma resposta evasiva, prometendo visitar em breve, mas enquanto guardava o celular, perguntou-se o que diria a Laura se soubesse toda a história. Sua irmã, tão prática, tão centrada, provavelmente acharia que estava louca, apaixonando-se pelo chefe através de uma mentira elaborada, como o roteiro de uma novela das 6, exceto que não parecia barato. Parecia terrivelmente real e terrivelmente complicado. Às 7 da noite, Marina voltou para o apartamento. Escolheu roupa cuidadosamente, um vestido simples verde-oliva, aquele que Lucas tinha elogiado uma vez durante um dos ensaios. Era manipulação usar essa vantagem? Ou era honestidade mostrar-se como sabia que ele gostava? Tudo era tão confuso. Às 8h menos 15, chegou ao Blue Note. O local ficava na Vila Olímpia, suas janelas iluminadas projetando quadrados de luz dourada sobre a calçada. Música de jazz flutuava do interior, suave e melancólica. Lucas já estava lá, sentado numa mesa perto do pequeno palco, vestido casual pela primeira vez que Marina lembrava. Jeans escuros, camisa branca sem gravata, uma jaqueta de couro que o fazia parecer mais jovem, mais acessível, mais real. Quando seus olhos se encontraram, algo apertou no peito de Marina. Dor e esperança misturadas em proporções iguais.
Sentou-se diante dele. Um garçom aproximou-se, mas Lucas dispensou-o com um gesto educado. Esse momento precisava de privacidade tanto quanto possível num bar público. Você pediu 3 meses, começou Lucas sem rodeios. Passaram 2 porque adiantaram o encontro. Marina respirou fundo. O pianista no palco começava Autumn Leaves, a música de sua história inventada. A ironia era quase dolorosa, porque recebi uma oferta de emprego no Rio, e antes de decidir se aceito, preciso saber se há algo aqui que valha a pena ficar. Lucas empalideceu ligeiramente. Rio? É uma boa oportunidade. Melhor salário, mais prestígio. A chance de recomeçar do zero, onde ninguém conhece minha história. Onde não sou a ex-mulher do Bruno, nem a ex-assistente que fingiu ser sua esposa. E eu? Perguntou ele, sua voz mal audível sobre a música. Faço parte dessa história que você quer deixar para trás? Marina sentiu lágrimas ameaçando, mas as conteve. Não sei, Lucas, e esse é o problema. Não sei o que fomos. Não sei o que somos. Não sei se o que senti era real ou só resíduos da atuação, efeito do teatro. Lucas inclinou-se para a frente, seus olhos intensos. Quer saber o que eu sei? Sei que toda manhã durante esses 2 meses acordei pensando em você. Sei que tenho tomado meu café com canela porque me lembra as manhãs no escritório, quando você entrava, e o aroma se misturava com seu perfume. Sei que passei pelo café girondino 3 vezes, esperando te encontrar por acaso. Sei que disse não para Gabriela quando ela tentou voltar para a empresa, não por vingança, mas porque a presença dela me lembrava a noite em que quase te perdi. Fez uma pausa, sua mão movendo-se como se quisesse alcançar a dela, mas sem se atrever ainda. E sei que quando li sua mensagem ontem, meu primeiro pensamento não foi sobre a fusão ou a empresa ou as aparências. Foi: se ela for para o Rio, terei perdido a chance de descobrir se poderíamos ser algo real. E isso me apavorou mais que qualquer colapso empresarial. Marina sentiu uma lágrima rolar por sua bochecha. Mas como sabemos que não é só a ideia do que poderíamos ser? Como sabemos que se tentarmos de verdade, sem o teatro, sem a urgência do acordo, não vamos perceber que não há nada ali? Não sabemos, admitiu Lucas simplesmente. Mas eu prefiro me arriscar e falhar do que viver sempre me perguntando: e se... O pianista terminou a música. No silêncio que seguiu, Marina pôde ouvir o batimento de seu próprio coração. Tenho medo, confessou finalmente. Medo de que você me abandone como o Bruno. Medo de que descubra que a Marina real, sem o vestido elegante e a atuação perfeita, não é o que esperava. Medo de que isso seja só mais um erro que vou ter que superar. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima. Um convite, não uma exigência. Eu também tenho medo, disse suavemente. Meu pai arruinou o casamento pelo trabalho. Vi minha mãe chorar em quartos vazios enquanto ele fechava negócios do outro lado do mundo. Jurei nunca fazer isso, nunca arriscar meu coração. E aí você chegou e destruiu todas as minhas defesas com sua força disfarçada de vulnerabilidade. Marina olhou para a mão dele. Era uma mão forte, com cicatrizes pequenas, com linhas que contavam histórias. Uma mão real, não uma ilusão. E se eu aceitar o Rio? Perguntou, precisando saber. E se eu decidir que preciso desse espaço, dessa distância, para ter certeza? Lucas não retirou a mão. Então vou te apoiar. E vou esperar. E se depois de um tempo você descobrir que há algo aqui que vale a pena voltar, estarei aqui. Mas se descobrir que o Rio é onde você pertence, também vou aceitar. Porque te amar, Marina, significa querer que você seja feliz, mesmo que essa felicidade não me inclua. Foi a resposta que Marina precisava ouvir. Não possessão, não súplicas desesperadas, apenas aceitação honesta de sua autonomia. Colocou a mão na dele. O contato enviou correntes elétricas pelo braço. Seus dedos entrelaçaram-se com uma facilidade que parecia praticada, mas que agora, finalmente, era genuína. Preciso te pedir uma coisa, disse Marina, e preciso que seja completamente honesto. O que for. Aquela primeira noite, quando me pediu para fingir ser sua esposa, você sentiu algo, mesmo que fosse um lampejo? Ou era só pragmatismo? Lucas olhou-a durante um longo momento. O jazz tinha recomeçado,
algo mais alegre, mais esperançoso. Quando você entrou no primeiro dia de trabalho há 3 anos, disse lentamente, pensei que você era linda, mas inatingível. Era a ex do meu antigo colega, carregava sua dor como um escudo, e eu tinha respeito demais pelas duas coisas para sequer considerar. E aí passaram os anos e esse escudo foi rachando, e comecei a ver a pessoa embaixo, seu senso de humor seco, sua lealdade feroz, a forma como defendia os funcionários júnior quando achava que eu estava sendo duro demais. Parou seu polegar acariciando suavemente o dorso da mão dela. Então, quando precisei dessa farsa, sim, pensei em você por razões práticas. Mas também num cantinho que não quis examinar de perto, porque era uma desculpa para estar perto de você de formas que as hierarquias profissionais proibiam. A condição de não desenvolver sentimentos não era para te proteger, era para me proteger, porque eu já estava meio apaixonado e precisava acreditar que podia manter o controle. Marina sentiu algo se soltar dentro dela. Uma tensão que tinha segurado por semanas, talvez meses. Eu também, sussurrou. Acho que começou bem antes do acordo. Acho que toda vez que te trazia café, exatamente como você gosta, toda vez que ficava até tarde te ajudando com apresentações, estava procurando desculpas para esses minutos extras na sua presença. Que aí veio o acordo. E de repente tive permissão para fazer todas as coisas que tinha querido fazer, mas não podia justificar profissionalmente. Olharam-se através da mesa, duas pessoas finalmente vendo além das máscaras, além dos papéis designados, até as almas nuas embaixo. Então o que fazemos agora? Perguntou Lucas. Marina sorriu, pequeno mas real. Agora recomeçamos, não uma atuação, não um acordo. Só 2 pessoas que gostam uma da outra e que têm medo demais, mas vão tentar mesmo assim. Encontros de verdade, conversas de verdade. E tempo para descobrir se isso sobrevive à luz do dia normal. E o Rio? Vou dizer que preciso de 2 semanas para decidir. E durante essas 2 semanas você e eu vamos fazer isso direito, sem pressão de investidores, nem mães, nem fusões empresariais. Só nós. Lucas assentiu, seu sorriso igualando o dela. Posso te convidar para jantar? Perguntou formalmente. Não como seu ex-chefe, não como seu suposto marido, só como um homem que quer te conhecer melhor. Adoraria, respondeu Marina. Mas eu pago minha parte. Parceiros iguais desde o começo. Parceiros iguais, concordou ele. E assim, enquanto o jazz enchia o Blue Note e São Paulo brilhava com suas luzes noturnas do outro lado das janelas, Marina e Lucas recomeçaram. Não com mentiras elaboradas ou acordos profissionais, mas com a verdade crua e assustadora de 2 pessoas escolhendo-se mutuamente sem garantias nem redes de segurança. Seria mais difícil assim, mais vulnerável, mas também infinitamente mais real. Os dias seguintes foram estranhos em sua normalidade. Marina e Lucas viam-se em cafés, passeavam pelo Ibirapuera, iam ao cinema como qualquer casal nos primeiros estágios de um relacionamento. Mas sob a superfície desses gestos cotidianos, ambos lutavam com seus próprios demônios. Numa tarde de quinta-feira, Marina recebeu uma ligação inesperada. Dona Helena. Preciso falar com você, filha, disse a voz da matriarca do outro lado da linha. Pode vir tomar um chá comigo amanhã? Marina aceitou, intrigada e ligeiramente nervosa. No dia seguinte, pegou o ônibus para o bairro de Higienópolis, onde Dona Helena tinha um apartamento próximo ao Mackenzie. A mulher recebeu-a com um abraço que surpreendeu Marina por sua calidez. O apartamento era acolhedor, cheio de fotografias de família e móveis antigos que contavam gerações de histórias. Sentaram-se numa varanda com vista para o Parque Buenos Aires, com chá de jasmim fumegante entre elas. Não contei pro Lucas que te liguei, começou Dona Helena. Isso é entre mulheres, de geração para geração, por assim dizer. Marina esperou, sentindo que algo importante estava para ser revelado. Meu marido, o pai do Lucas, era um homem bom. Continuou a anciã, seus olhos perdidos em memórias distantes. Mas era um homem obcecado com o sucesso. Construiu um império, sim, mas destruiu nossa família no processo. Lucas tinha 12 anos quando o pai morreu de infarto no escritório, trabalhando mesmo num domingo. E a última coisa que disse ao meu marido aquela manhã foi que não esperasse por mim no jantar.
que provavelmente chegaria tarde de novo. Pausou tomando um gole de chá, compondo suas emoções. Lucas viu tudo isso. Viu como eu fui murchando esperando por um homem que nunca voltava para casa. Viu como o irmão mais novo se meteu em problemas procurando a atenção que o pai não dava e jurou nunca repetir esse padrão. Por isso ele nunca se casou, compreendeu Marina. Por isso construiu muralhas em volta do coração, corrigiu Dona Helena. Achava que amor e sucesso eram mutuamente excludentes, que para ter um tinha que sacrificar o outro. A anciã tomou a mão de Marina com força surpreendente. E aí você chegou. E o que me assustou naquela primeira noite no Tangará não foi que estavam mentindo. Foi que vi nos olhos do meu filho algo que nunca tinha visto. Esperança. Medo também, muito medo, mas acima de tudo esperança de que talvez pudesse ter as duas coisas. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos. E se eu decepcioná-lo? E se não for o que ele precisa? Dona Helena sorriu com aquela sabedoria que só vem com décadas de vida plenamente vivida. Minha querida menina, a pergunta certa não é se você é o que ele precisa. É se ele é o que você precisa. Porque vi mulheres demais se sacrificarem por homens que precisavam delas, esquecendo de perguntar se elas precisavam de algo também. As palavras ressoaram em Marina com uma verdade que a sacudiu. Tinha estado tão preocupada em ser suficiente para Lucas que não tinha se perguntado seriamente se ele era suficiente para ela. E então, pressionou Dona Helena suavemente, ele é o que você precisa, não o que acha que deveria precisar, não o que a sociedade diz que deveria querer, mas o que seu coração, na sua verdade mais profunda, precisa para florescer. Marina fechou os olhos. Pensou em Bruno, que a tinha deixado por ambição. Pensou em Lucas, que tinha construído sua ambição, mas agora parecia disposto a reorganizar suas prioridades. Pensou em si mesma, na mulher que tinha sido e na mulher que estava se tornando. Preciso de alguém que me veja, disse finalmente abrindo os olhos. Não como parte da vida dele, mas como uma pessoa completa com sonhos próprios. Alguém que celebre meus sucessos sem se sentir ameaçado. Alguém que me permita ser forte e vulnerável simultaneamente. E o Lucas é esse alguém? Acho que ele está aprendendo a ser, respondeu Marina honestamente. E eu estou aprendendo a permitir. Mas tenho tanto medo de repetir erros passados. Dona Helena recostou-se na cadeira, satisfeita. O medo é bom. O medo significa que você se importa o suficiente para proteger o que está construindo. Só garanta que o medo te faça mais cuidadosa, não mais covarde. Tem diferença. Passaram o resto da tarde conversando. Dona Helena compartilhou histórias de sua própria juventude, de quando era uma jovem rebelde, que escandalizou a família, casando-se com um empresário filho de fazendeiros, em vez do herdeiro de sobrenome tradicional que tinham escolhido. Falou de amor e sacrifício, de arrependimentos e alegrias, de todas as formas complicadas como as vidas se entrelaçam. Quando Marina despediu-se ao entardecer, carregava consigo mais que as palavras da anciã. Carregava uma perspectiva que só vem de alguém que viveu o suficiente para ver padrões que os jovens ainda não podem discernir. No ônibus de volta para Pinheiros, Marina ligou para sua irmã Laura. Lembra quando você perguntou se eu estava bem? Começou Marina. Claro. E você disse que estava processando coisas, né, que é a sua forma elegante de dizer que está no meio de um caos emocional. Marina riu, apesar de si mesma. Preciso te contar uma coisa. E preciso que escute sem julgar até eu terminar a história toda. Durante a hora seguinte, enquanto o ônibus atravessava São Paulo no trânsito do final da tarde, Marina contou tudo. O acordo inicial, as mentiras, Bruno, a revelação de Gabriela, os sentimentos que cresceram entre as rachaduras da farsa. Laura escutou em silêncio, interrompendo apenas ocasionalmente para esclarecer detalhes. Quando Marina terminou, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Meu Deus, sua vida é uma novela, disse finalmente Laura. Não ajuda, Laura. Espera, não terminei. É uma novela, sim, mas é sua novela. E a pergunta é, como você quer que termine? Não sei, por isso tô te ligando. Não, maninha, você sabe. Só tem medo de admitir porque se admitir vai ter que agir.
e isso dá muito mais medo que viver na incerteza. Marina sentiu algo se assentar em seu peito. Laura, tão prática, tão direta, tinha acertado em cheio. Quero tentar com ele, admitiu em voz baixa. Quero ver se conseguimos construir algo real sem as mentiras. Mas isso significa recusar o Rio. Significa apostar tudo numa coisa que pode falhar. Tudo na vida pode falhar, respondeu Laura com sua franqueza característica. Você pode aceitar o Rio e a empresa quebrar em 6 meses. Pode ficar em São Paulo e tentar com o Lucas e funcionar. Ou não funcionar. O ponto é que você não pode viver tomando decisões só para evitar a dor. Às vezes tem que escolher baseada no que pode te dar alegria, mesmo que arrisque sofrer. Eram exatamente as palavras que Marina precisava ouvir. Quando você ficou tão sábia? Perguntou com carinho. Alguém tem que ser nessa família. Agora vai, recusa esse emprego no Rio e começa a construir a vida que você realmente quer em vez da vida que acha que deveria querer. Naquela noite, Marina escreveu o e-mail para a editora no Rio. Era curto, profissional, agradecido, mas definitivo. Não aceitaria a oferta. São Paulo era sua casa. E, mais importante, São Paulo era onde estava construindo algo que valia mais que a segurança de fugir. Quando apertou enviar, sentiu simultaneamente terror e libertação. Uma porta fechava-se, mas outra permanecia aberta, brilhante com possibilidades. Escreveu para Lucas. Recusei o Rio, não por você, mas por mim, porque percebi que estava considerando fugir em vez de construir. Amanhã podemos conversar? Tenho coisas para te dizer. Coisas verdadeiras. A resposta chegou quase imediatamente. Amanhã, onde você quiser, quando você quiser. Estarei lá. Marina dormiu naquela noite com uma paz que não sentia há meses. Ainda havia incerteza, ainda havia medo. Mas pela primeira vez, o medo não a estava paralisando. Estava impulsionando-a para frente, em direção à possibilidade de algo genuíno e duradouro. Às vezes, o maior ato de coragem não é lutar contra nossos medos, mas escolher construir apesar deles. Marina escolheu o Parque Vila Lobos para a conversa com Lucas. Era um lugar que nenhum dos dois tinha visitado durante a farsa, território neutral, sem memórias fabricadas. Encontraram-se perto do lago, onde famílias alimentavam patos e crianças brincavam nos playgrounds próximos. O sol da tarde pintava o céu de laranjas e rosas. Paulistanos e visitantes misturavam-se ao redor do parque, aproveitando o dia bonito depois de uma semana de chuvas. Lucas chegou com sua pontualidade habitual, mas desta vez sem o terno corporativo. Jeans, uma camisa polo, tênis. Parecia mais jovem, mais acessível, mais ele mesmo. Você recusou o Rio, disse quando se encontraram. Não como pergunta, mas como confirmação. Recusei o Rio, concordou Marina. Sentaram-se num dos bancos com vista para o lago. Por alguns momentos nenhum falou, simplesmente observando como o sol descia lentamente, tingindo tudo de dourado. Tenho pensado muito sobre meu pai, começou Lucas de repente, sobre como permitiu que o trabalho engolisse todo o resto. E percebi uma coisa. Ele não fez isso porque não amasse minha mãe ou a gente. Fez porque tinha tanto medo de falhar financeiramente que o sucesso virou sua única medida de valor. Olhou para Marina, seus olhos refletindo o céu alaranjado. E eu tenho feito exatamente a mesma coisa. Só que meu medo não era de falhar financeiramente, era de falhar emocionalmente, de amar alguém e a pessoa ir embora, de construir algo e ver desmoronar. Então construí uma vida onde o controle era a prioridade máxima, onde não havia espaço para vulnerabilidade. Marina pegou sua mão. Desta vez o gesto era completamente natural. E agora? Agora percebo que o controle é uma ilusão. Você pode planejar tudo perfeitamente, e a vida ainda vai encontrar formas de te surpreender. Pode se proteger de tudo menos de você mesmo. E passei 35 anos construindo muros tão altos que quando finalmente apareceu alguém que valia a pena arriscar tudo por ela, quase deixei passar por covardia disfarçada de pragmatismo. Virou o corpo para ela, ambas as mãos agora segurando a de Marina. Quero tentar, não como acordo profissional, não como performance para impressionar ninguém.
Quero tentar isso com você, com todas as incertezas e riscos que isso implica. E se eu falhar, se voltar a cair em padrões antigos, preciso que me diga, que me desafie, que não deixe eu virar meu pai. Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas boas, lágrimas de reconhecimento. Eu também tenho refletido, disse, sobre o Bruno, sobre por que realmente casei com ele. E acho que foi porque, naquele momento da minha vida, precisava me sentir escolhida, precisava que alguém me validasse. Então, quando ele foi embora, não perdi só um marido. Perdi meu senso de valor pessoal. Secou uma lágrima que rolava por sua bochecha. Esses meses com você, mesmo quando era mentira, me ensinaram algo. Me ensinaram que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Que posso precisar de alguém sem me perder no processo. Que amor não tem que significar sacrifício total de quem eu sou. E quem você é? Perguntou Lucas suavemente. De verdade, sem as máscaras, sem os papéis. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Sou alguém que ama livros velhos e jazz. Alguém que acorda às 6 da manhã porque ama ver o amanhecer sobre os prédios de São Paulo. Alguém que ainda chora com filmes românticos bobos, mas que consegue negociar contratos sem pestanejar. Sou complicada e às vezes contraditória. Posso ser insegura e audaciosa ao mesmo tempo. E tô aprendendo que tudo bem não ter tudo resolvido. Lucas sorriu, e foi aquele sorriso genuíno que enrugava seus olhos. Eu também sou complicado. Sou ambicioso, mas estou aprendendo que sucesso sem alguém para compartilhar é vazio. Sou controlador, mas estou tentando soltar. Coloco canela no café porque minha avó fazia e é minha forma de mantê-la perto. Gosto do silêncio, mas percebo que prefiro o tipo de silêncio confortável que você compartilha com alguém que te conhece profundamente. Olharam-se enquanto o sol finalmente tocava o horizonte. Ao redor, pessoas tiravam fotos do momento dourado, mas Marina e Lucas só tinham olhos um para o outro. Proponho uma coisa, disse Marina. Uma nova condição. Não como a anterior, mas como uma promessa. Te escuto. Vamos prometer ser honestos. Dolorosamente, desconfortavelmente honestos. Se algo não funciona, a gente fala. Se temos medo, admitimos. Se precisamos de espaço, pedimos. Nada de manter aparências, nada de fingir que está tudo bem quando não está. Só a verdade crua, mesmo quando dói. É assustador, observou Lucas. Eu sei, mas é o único jeito que isso pode funcionar. Construir sobre mentiras nos trouxe até aqui, mas só a verdade pode nos levar para frente. Lucas estendeu a mão formalmente. Combinado. Honestidade brutal, mesmo quando for desconfortável. Marina apertou a mão dele, selando o pacto. Mas em vez de soltar, Lucas puxou suavemente, aproximando-a. Posso te beijar? Perguntou. Não porque o roteiro exige. Não porque tem alguém olhando. Só porque eu quero. Porque não consigo parar de pensar nisso há 2 meses. Porque toda noite me pergunto como seria esse beijo se fosse real e não parte do ato. O coração de Marina acelerou. Este era o momento, o ponto sem retorno. Sim, sussurrou, mas com uma condição. Outra condição, que depois disso não tem volta. Que se a gente se beijar aqui agora, estamos nos comprometendo a tentar isso de verdade. Com todas as complicações e medos e possibilidades de fracasso. Tem certeza? Lucas aproximou-se, até que Marina pudesse sentir sua respiração contra a pele. Tenho certeza desde a noite em Campos do Jordão, quando te encontrei na biblioteca. Só levei 2 meses para ter coragem de admitir. O beijo foi diferente de tudo que Marina tinha imaginado. Não foi dramático nem abrupto. Foi suave, quase tímido no início. 2 pessoas aprendendo a linguagem um do outro sem roteiro a seguir. Mas então aprofundou-se, e foi perfeito precisamente porque era real, imperfeito, completamente deles. Quando finalmente se separaram, o sol tinha se posto completamente. As luzes do parque piscavam acendendo, e São Paulo começava sua transformação na versão noturna. Bem, disse Lucas, respirando um pouco entrecortado. Isso foi... real, completou Marina, sorrindo. Isso foi completamente real. Ficaram no parque até que o frio noturno os obrigou a se mover. Caminharam sem destino particular, apenas aproveitando estar juntos sem pretensões.
Falaram sobre tudo e nada. Filmes favoritos, comidas preferidas, planos futuros. Conversas que casais novos têm, mas que eles nunca tinham tido oportunidade de compartilhar. Sabe o que é mais estranho? Comentou Marina enquanto caminhavam pela rua Clodomiro Amazonas. Sinto que te conheço profundamente de algumas formas, porque passamos todos aqueles dias ensaiando. Mas de outras formas, mal estou começando a te descobrir. É como se tivéssemos vivido o relacionamento ao contrário, concordou Lucas. Primeiro a intimidade forçada e agora o namoro. Pouco ortodoxo. Mas de alguma forma faz sentido pra gente, disse Marina. Nada sobre esse relacionamento foi convencional. Por que deveria começar a ser agora? Lucas parou sob um poste de luz, a luz criando um círculo dourado ao redor deles. Deixei eu te levar para casa? Não para ficar, só para garantir que você chegue bem. O cavalheiro protetor, o homem que se preocupa com a mulher que importa para ele, corrigiu. Tem diferença. Marina assentiu, permitindo que ele chamasse um Uber. Durante o trajeto para Pinheiros, suas mãos permaneceram entrelaçadas. Às vezes conversavam, às vezes apenas olhavam pelas janelas as ruas iluminadas de São Paulo, confortáveis no silêncio compartilhado. Quando chegaram ao prédio de Marina, Lucas não tentou subir. Despediu-se com outro beijo, este mais breve, mas igualmente significativo. Amanhã, prometeu ele. Te ligo amanhã. Amanhã, concordou Marina. Subiu para o apartamento com uma leveza que não sentia há anos. Ligou para Laura antes mesmo de tirar os sapatos. E então? Perguntou a irmã sem rodeios. Como foi? Foi assustador e perfeito e complicado e simples tudo ao mesmo tempo, respondeu Marina colapsando no sofá. E eu acho que pode funcionar. Pela primeira vez, realmente acho que pode funcionar. Essa é minha irmã, disse Laura com orgulho, finalmente escolhendo esperança em vez de medo. E enquanto Marina preparava-se para dormir naquela noite, com o gosto do beijo ainda nos lábios e a promessa do amanhã brilhando à frente, percebeu que Laura estava certa. Estava escolhendo esperança. E essa escolha, por si só, já era uma vitória. As semanas seguintes foram uma revelação. Marina e Lucas conheceram-se de verdade, sem a pressão de audiências ou expectativas. Descobriram que eram compatíveis de formas que nunca tinham antecipado, e incompatíveis em outras que os faziam rir. Lucas era obsessivamente pontual. Marina tendia a perder a noção do tempo quando absorta num livro. Ele preferia restaurantes refinados. Ela amava os pequenos botecos em ruas secundárias. A ele agradava planejar com antecedência. Ela curtia a espontaneidade. Mas em vez de serem obstáculos, essas diferenças tornaram-se oportunidades de crescimento. Uma noite, Lucas esperou pacientemente durante 40 minutos, enquanto Marina terminava um capítulo crucial do livro que estava lendo, usando o tempo para responder e-mails em vez de se ressentir. Marina, por sua vez, fez o esforço de chegar cedo aos próximos encontros, respeitando o valor que ele dava à pontualidade. Experimentaram novos restaurantes, alternando entre suas preferências. Descobriram um meio-termo em pequenos bistrôs que satisfaziam ambos os gostos. Planejaram algumas saídas com antecedência e deixaram outras abertas à improvisação. Nem tudo era perfeito. Houve momentos de atrito, de mal-entendidos, de velhos padrões tentando ressurgir, mas cumpriram a promessa de honestidade brutal. Numa tarde, 2 semanas depois do primeiro beijo real, Marina notou que Lucas estava distraído durante um jantar. Em vez de ignorar, confrontou-o diretamente. Você está na sua cabeça, observou. O que está acontecendo? Lucas hesitou, lutando claramente com o instinto de dizer nada e o compromisso com a honestidade. É que tenho uma reunião importante amanhã, uma expansão para o Nordeste que pode mudar o jogo da empresa. E me peguei priorizando esse jantar em vez de revisar a apresentação mais uma vez. E isso te faz sentir culpado? Um pouco, como se estivesse ficando descuidado, como meu pai no final, quando começou a cortar cantos porque estava cansado demais. Marina refletiu antes de responder. Você preparou a apresentação? Sim, claro. Revisou pelo menos 2 vezes? 3, na verdade. Então você não está sendo descuidado.
Tá sendo equilibrado. Tem diferença. Seu pai não falhou por tirar tempo pessoal. Falhou por nunca tirar esse tempo. Você está aprendendo a fazer as duas coisas. Lucas olhou-a com gratidão. Como você faz isso? Fazer o quê? Ver as coisas com essa clareza. Onde eu vejo padrões destrutivos a repetir, você vê crescimento a celebrar. Porque não carrego sua história, respondeu Marina simplesmente. Vejo o que é, não o que você tem medo que seja. E é isso que um parceiro deveria fazer. Ser os olhos objetivos do outro quando os próprios estão nublados pelo passado. Foi um de muitos momentos assim. Pequenas conversas que fortaleciam a confiança, que construíam fundações sólidas sobre os escombros da farsa inicial. Marina também teve seus próprios momentos de vulnerabilidade. Uma noite, depois de assistir a um filme sobre um casamento que desmoronava, sentiu pânico no Uber de volta para casa. As velhas feridas de seu abandono por Bruno ressurgiram e, de repente, tudo com Lucas pareceu precário, destinado ao fracasso. Cumprindo a promessa de honestidade, contou a ele. Tenho medo, admitiu, sua voz quebrando. Medo de que isso seja temporário. De que quando a novidade passar, você descubra que não sou suficiente. Que tem algo melhor esperando. Lucas não a tranquilizou com palavras vazias. Não disse nunca vai acontecer, ou não seja boba. Em vez disso, pegou as mãos dela e falou, verdade. Não posso te prometer que você nunca vai ter esse medo. Eu também não posso prometer que nunca vou cometer erros ou te decepcionar. Mas posso prometer isso. Se alguma vez eu sentir que algo não está funcionando, vou te dizer diretamente. Não vou te abandonar por mensagem ou deixando você adivinhar. Você vai ter o respeito de uma conversa honesta. E espero o mesmo de você. E se a conversa honesta levar a descobrir que não somos compatíveis? Então, pelo menos vamos saber. E poderemos nos separar como adultos, em vez de como feridas. Mas, Marina, preciso que entenda uma coisa. Não tô procurando algo melhor. Tô construindo algo real com a pessoa que escolho todo dia. E alguns dias vai ser fácil te escolher. Outros vai ser difícil. Mas te escolher é o que faz isso ser amor, e não só conveniência. Foram palavras que Marina precisava ouvir. Não promessas vazias de perfeição eterna, mas o reconhecimento honesto de que amor é trabalho, escolha contínua, compromisso renovado a cada dia. Um mês depois do primeiro beijo, Dona Helena convidou ambos para um jantar em família. Desta vez, não havia investidores para impressionar. Não havia acordos para manter. Só família. A mãe de Lucas preparou sua famosa galinhada, a receita que a avó mineira tinha ensinado décadas atrás. O irmão mais novo de Lucas, Felipe, que tinha estado ausente nos eventos anteriores, estava lá com a namorada, uma arquiteta chamada Júlia, que fazia todos rirem com suas histórias de obras desastrosas. Durante o jantar, enquanto as conversas fluíam confortavelmente ao redor da mesa, Dona Helena ergueu a taça. Um brinde, anunciou, e todos se calaram. Pelo meu filho, que finalmente aprendeu que sucesso sem amor é só vaidade. E pela Marina, que ensinou a ele que amor não tem que significar sacrificar quem você é. Beberam. E Marina sentiu lágrimas ameaçando. Essa família, que tinha conhecido através de mentiras, tinha se tornado algo real e precioso. Depois do jantar, enquanto ajudavam a arrumar, Felipe levou Marina de lado. Nunca vi ele assim, disse o irmão mais novo, olhando para onde Lucas ria com Júlia sobre algo. Relaxado. Presente. Ele sempre estava na cabeça dele, planejando o próximo passo, o próximo objetivo. Com você, ele é só ele mesmo. Ele também me ajudou a ser eu mesma, admitiu Marina. Ou melhor, me deu espaço para me redescobrir. Espero que dê certo entre vocês, disse Felipe sinceramente. Não só por ele, mas porque é bom ver alguém provar que você pode ter tanto ambição quanto amor, que não precisa escolher. Essas palavras ressoaram em Marina por dias. Ela também tinha acreditado que precisava escolher, ou um relacionamento, ou seus próprios objetivos. Bruno tinha ensinado essa lição da forma mais dolorosa, mas Lucas estava provando que era possível ter ambos, e enquanto as semanas tornavam-se meses, enquanto o verão dava lugar ao outono, e São Paulo se preparava para as chuvas de março, Marina e Lucas construíram algo sólido, não perfeito,
Nunca perfeito, mas real, autêntico, deles. Houve brigas, claro, sobre tempo, sobre prioridades, sobre expectativas, mas cada briga terminava com conversa, com compreensão, com o compromisso renovado de escolherem-se mutuamente. E numa noite de maio, enquanto caminhavam pela Avenida Paulista iluminada com o projeto de iluminação especial, Lucas parou em frente a uma joalheria tradicional. "Entra comigo", pediu. Marina seguiu, intrigada. Dentro, Lucas conversou com um joalheiro que parecia estar esperando por eles. O homem desapareceu nos fundos e voltou com uma pequena caixa de veludo. "Não é o que você está pensando", disse Lucas rapidamente, vendo a expressão de Marina. "Ou talvez seja. Não tenho certeza. Preciso explicar primeiro." Abriu a caixa. Dentro havia um anel, mas não um convencional. Era uma aliança simples de ouro com 2 pequenos diamantes engastados lado a lado. "2 pedras", explicou Lucas. "Separadas, mas na mesma aliança. Juntas, mas mantendo sua individualidade. Achei que representava a gente, não pedindo para você se perder em mim, mas convidando você a caminhar comigo." Marina tocou suavemente o anel, emoção fechando sua garganta. "Não é um pedido de casamento", continuou ele. "Ainda não. É só uma promessa de que eu tô falando sério sobre isso, de que não tô brincando nem experimentando. É minha forma de dizer que te vejo, que te valorizo, que quero construir um futuro onde os 2 brilhemos." Marina ergueu o olhar para ele, lágrimas rolando livremente agora. "Coloca em mim", sussurrou. Lucas deslizou o anel em seu dedo. Encaixava perfeitamente, claro. Ele tinha memorizado até esse detalhe. "Quando você estiver pronta", disse ele. "Quando nós 2 estivermos prontos. Aí conversamos sobre casamento. Mas por agora isso é minha promessa. E se algum dia você decidir que não sou o que você precisa, pode me devolver sem culpa, sem ressentimento, só com honestidade." Marina beijou ali mesmo no meio da joalheria, com o joalheiro sorrindo discretamente ao fundo. "Eu também tenho uma promessa para você", disse quando se separaram. "Prometo não ter medo de dizer quando precisar de espaço. Prometo não te comparar com fantasmas do passado. Prometo te escolher todo dia, mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil." Saíram da loja de mãos dadas, o anel capturando as luzes da Paulista. E enquanto caminhavam sem rumo particular, simplesmente curtindo estar juntos, ambos sentiram que, finalmente, tinham encontrado algo que nenhum dos 2 estava procurando ativamente. Um lar, um no outro. Não era o final da história, era apenas o começo. Mas era um começo construído sobre verdade, não sobre mentiras. Sobre escolha, não sobre obrigação. Sobre amor, não sobre conveniência. E isso fazia toda a diferença. O outono em São Paulo trouxe consigo não apenas chuvas, mas também desafios inesperados. Em junho, justo quando Marina e Lucas começavam a se sentir confortáveis em sua nova normalidade, a vida decidiu testar o compromisso deles. A empresa de Lucas enfrentou uma crise. Um competidor internacional lançou uma oferta hostil para comprar participação majoritária, ameaçando desmantelar tudo o que ele tinha construído. As reuniões estendiam-se até a madrugada. Os fins de semana desapareciam sob montanhas de documentos legais e estratégias defensivas. E Marina, pela primeira vez, sentiu o fantasma do abandono de Bruno espreitando nas sombras. Lucas cancelou 3 encontros seguidos. Não respondia mensagens por horas. Quando finalmente chegava ao apartamento de Marina perto da meia-noite, estava exausto demais para qualquer conversa significativa. O padrão era inquietantemente familiar. Na 4ª vez que ele cancelou, Marina sentiu algo quebrar dentro. Ligou para Laura chorando de frustração. Era para ser diferente, soluçou. Ele era para ser diferente, mas estou revivendo exatamente a mesma merda que com o Bruno, sempre prometendo que as coisas vão acalmar, que é só temporário, que aguenta mais um pouco. Você conversou com ele sobre isso? Perguntou Laura pragmaticamente. Como posso? Ele está lidando com a possível destruição da empresa dele. Meus sentimentos parecem triviais em comparação. Seus sentimentos nunca são triviais, Marina.
E se ele está realmente comprometido com a honestidade brutal que prometeram, então você precisa dizer. Agora, Marina sabia que Laura estava certa, mas o medo paralisava-a. E se ao confrontá-lo descobrisse que ele escolheria a empresa em vez dela? E se a honestidade revelasse que não eram tão compatíveis quanto tinham acreditado? Levou 2 dias para reunir coragem. Finalmente, em vez de esperar que ele viesse, foi ao prédio de escritórios às 11 da noite. A segurança conhecia-a. Deixou-a subir sem perguntas. Encontrou Lucas no escritório, cercado de papéis, parecendo devastado. Quando ergueu o olhar e a viu, algo em sua expressão suavizou-se e quebrou-se simultaneamente. Marina, desculpa. Eu sei que devia ter ligado, mas... A gente precisa conversar. Interrompeu-o, e o tom dela fez com que ele se levantasse imediatamente. Sentaram-se no sofá do escritório, aquele mesmo onde tinham ensaiado a farsa meses atrás. A simetria era quase cruel. Você está desaparecendo, disse Marina sem rodeios. E eu sei que é por razões legítimas. Sei que sua empresa está em risco. Mas eu também estou em risco aqui, Lucas. Meu coração está em risco. E não posso passar por isso de novo. Lágrimas rolavam por suas bochechas agora, quentes e raivosas. Quando o Bruno me escolheu carreira em vez de nós, disse a mim mesma que foi minha culpa, que não fui suficiente para valer a pena ficar. Levei anos para desaprender essa mentira. E agora, com você, estou começando a me perguntar se o problema não foi o Bruno, se o problema sou eu, se simplesmente não sou o tipo de pessoa por quem alguém escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis. Lucas parecia como se tivessem acabado de socá-lo. Meu Deus, Marina, não. Não, não, não. Ajoelhou-se na frente dela, pegando as mãos dela com urgência desesperada. Você tem sido a única coisa que me mantém são essas semanas. Toda noite que chegava no seu apartamento, mesmo quando você estava dormindo, só ver você respirar me lembrava por que eu estava lutando tão pesado. Não pela empresa, pela possibilidade de uma vida com você. Mas você está me deixando de fora, protestou Marina. Está se fechando exatamente como prometeu que não faria. Lucas fechou os olhos, dor evidente em cada linha de seu rosto. Você tem razão. Caí em velhos padrões. Pensei que estava te protegendo do fardo, mas na verdade só estava me protegendo de parecer fraco, de admitir que estou apavorado de perder tudo que construí. Sentou-se ao lado dela novamente, mantendo as mãos firmemente nas dela. Tô com medo, Marina. Essa empresa não é só um negócio. É o legado do meu pai, reabilitado. É minha prova de que você pode ser bem-sucedido sem sacrificar sua humanidade. E se eu perder, o que isso diz sobre mim? Que falhei onde ele falhou, mas sem nem ter a desculpa dele de ter priorizado errado. Marina sentiu a raiva dissolver-se em compreensão. E isso não era abandono. Era medo paralisado por não saber como pedir ajuda. Então me deixa te ajudar, disse suavemente. Não sei de negócios como você, mas sei de pesquisa, de catalogar informação, de encontrar detalhes que outros não veem. Me deixa fazer parte do seu time, não só seu refúgio noturno. Não posso te pedir isso. Não tá pedindo. Tô oferecendo. Porque é isso que significa ser parceiro, Lucas. Não é só estar lá nos bons momentos. É estar presente nas trincheiras quando tudo tá desmoronando. Algo mudou nos olhos de Lucas. Uma rendição, mas do tipo bonito. A rendição do controle que finalmente permite que alguém mais compartilhe o peso. Você faria isso de verdade? Já estou fazendo. Marina apontou para os documentos. Me mostra o que você precisa. Trabalharam até às 4 da manhã. Marina mostrou-se surpreendentemente hábil em organizar informação caótica em padrões coerentes. Encontrou inconsistências nos documentos do competidor que a equipe jurídica tinha deixado passar. Sugeriu ângulos de defesa que Lucas não tinha considerado. E, mais importante, lembrava-o constantemente de fazer pausas, beber água, respirar. Você não pode salvar a empresa se destruir a si mesmo no processo. Lembrava quando notava que os ombros dele tensionavam demais. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Marina trabalhava na editora durante o dia. Depois juntava-se a Lucas nos escritórios à noite. Não todas as noites, mas o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho,
que podia compartilhar o peso sem vergonha. E lentamente, com o trabalho combinado da equipe jurídica, consultores financeiros e as estratégias que desenvolveram juntos, a maré começou a mudar. Encontraram um investidor parceiro disposto a assumir participação minoritária, suficiente para bloquear a oferta hostil, mas sem comprometer o controle de Lucas. A batalha legal culminou numa reunião de diretoria em julho. Marina não estava presente. Não seria apropriado, mas esperava num café próximo, digitando nervosamente no celular, pulando toda vez que a porta se abria. Quando Lucas finalmente apareceu 3 horas depois, sua expressão era indecifrável. Marina levantou-se, coração na garganta. E então ele sorriu. Um sorriso cansado, exausto, mas triunfante. Ganhamos, disse simplesmente. A empresa é nossa. A oferta foi retirada. Marina abraçou-o ali mesmo, e ele agarrou-se a ela como se fosse sua âncora num mar tempestuoso. As pessoas no café olhavam com sorrisos indulgentes, mas nenhum dos dois notou. Não teria conseguido sem você, sussurrou Lucas no ouvido dela. Não só a pesquisa, mas me lembrar por que vale a pena lutar. Me lembrar que sucesso não significa nada se te perco no processo. Sentaram-se finalmente, pedindo cafés que nenhum tomou, apenas segurando as mãos um do outro através da mesa. Isso é o que eu precisava aprender, disse Marina. Que compromisso não significa que você nunca vai ter medo. Significa que quando você tem medo, em vez de fugir, decide ficar e comunicar. E eu precisava aprender que pedir ajuda não é fraqueza, acrescentou Lucas. É a força máxima. É confiar em alguém o suficiente para se mostrar no momento mais vulnerável. Olharam-se através da mesa de café, duas pessoas que tinham chegado a esse relacionamento por caminhos tortuosos, através de mentiras e acordos e medos profundos, mas que tinham escolhido, uma e outra vez, ficar, lutar, crescer. Eu te amo, disse Lucas de repente, as palavras saindo como se tivessem estado pressionando seus lábios por meses. Não como conceito, não como ideia romântica. Te amo da forma real, bagunçada, complicada. Te amo quando você tem medo e quando é forte. Te amo quando me desafia e quando me apoia. Só te amo. Marina sentiu seu mundo se reorganizar ao redor dessas palavras. Era a primeira vez que diziam eu te amo, desde que começaram o relacionamento real. Eu também te amo, respondeu, sua voz firme e clara. E não é porque você me salvou da solidão ou porque me fez sentir especial durante nossa farsa. É porque vejo quem você realmente é. Seus medos, suas forças, seus padrões prejudiciais que está trabalhando para quebrar. E te amo não apesar disso, mas incluindo tudo isso. Ficaram naquele café até fechar, conversando sobre tudo que tinham aprendido, tudo que ainda precisavam aprender, todos os desafios futuros que enfrentariam. E quando finalmente saíram para as ruas de São Paulo, com o amanhecer cedo pintando o céu de rosas e dourados, caminharam para o futuro juntos. Não sem medo, mas com coragem. Não com certeza, mas com compromisso. Porque no final era tudo o que precisavam. Não garantias de perfeição, mas a promessa de tentar, juntos. 6 meses depois, num dia de novembro, quando São Paulo florescia com jacarandás roxos em todas as ruas, Marina e Lucas casaram-se. Mas não foi um casamento tradicional. Não houve a pompa de suas atuações anteriores. Não havia centenas de convidados para impressionar. Não havia fusões para garantir. A cerimônia realizou-se no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, um museu a céu aberto de arte contemporânea e jardins botânicos que nenhum dos dois tinha visitado durante a farsa. Era importante para ambos que cada momento de seu casamento real fosse novo, sem a sombra das mentiras passadas. Compareceram apenas 30 pessoas, família próxima, amigos íntimos e, surpreendentemente, seu Antônio e Dona Aparecida, que tinham se tornado algo como avós adotivos para ambos. Gabriela não estava. Tinha vendido sua participação na empresa meses atrás e mudado-se para Belo Horizonte. E Bruno tinha enviado uma carta breve, mas genuína de felicitação de Chicago, desejando-lhes o melhor e admitindo que algumas coisas funcionam melhor quando as deixamos ir. Marina usava um vestido simples cor marfim,
sem o drama do azul marinho que tinha usado em sua primeira atuação. Seu cabelo estava solto, movendo-se com a brisa suave do jardim. Não se sentia como uma princesa de conto de fadas. Sentia-se como ela mesma, e isso era infinitamente melhor. Lucas esperava-a sob um arco coberto de jasmins, o mesmo perfume que flutuava na primeira noite que lhe propôs o acordo. Mas desta vez, o aroma não trazia nervos, mas antecipação. Não havia padre tradicional. Em vez disso, tinham pedido a Dona Helena para oficiar após obter uma licença especial. A matriarca, agora com 76 anos, postou-se entre eles com uma graça que desafiava sua idade. Tem uma piada, começou Dona Helena, e risadas suaves espalharam-se pela pequena congregação, de que o melhor conselho para um casamento é nunca ir dormir com raiva. Mas eu digo, às vezes você precisa ir dormir com raiva, porque às vezes o cansaço faz formigueiros parecerem montanhas. Durmam, e de manhã vão ver as coisas mais claramente. Olhou para Marina, depois para Lucas. Vocês dois chegaram a essa união pelo caminho menos convencional. Começaram com uma mentira que os obrigou a enfrentar verdades que nem sabiam que precisavam confrontar. E essa honestidade brutal, esse compromisso de se verem nos momentos mais vulneráveis, é isso que faz um casamento duradouro. Marina sentiu lágrimas queimando, mas eram lágrimas felizes. Marina, continuou Dona Helena, você promete continuar desafiando esse homem quando ele cair em velhos padrões? Promete amá-lo não só quando for forte, mas especialmente quando tiver medo. Promete construir sua própria vida mesmo enquanto constrói uma vida compartilhada com ele. Prometo, disse Marina com firmeza. Lucas, você promete soltar o controle o suficiente para que ela seja sua igual, não sua dependente? Promete que quando o trabalho ameaçar engolir tudo, vai lembrar por que está trabalhando em primeiro lugar? Promete ver o sucesso dela não como ameaça, mas como celebração? Prometo, respondeu Lucas, sua voz espessa de emoção. Então, pelo poder que me confere o amor de uma mãe e a autoridade do Estado de Minas Gerais, declaro vocês marido e mulher. Se beijem logo, que todo mundo quer chegar na comida. Risadas explodiram enquanto Lucas tomava Marina em seus braços, beijando-a com uma ternura que ainda podia fazê-la tremer. A recepção foi no pátio de uma pousada colonial próxima, com luzes de cordão criando um céu de estrelas artificiais sobre suas cabeças. Não houve dança formal de primeira dança. Em vez disso, uma banda de jazz tocava, claro, uma banda de jazz, e as pessoas moviam-se livremente, conversando, rindo. Durante o jantar, Felipe propôs um brinde. Pelo meu irmão, que finalmente entendeu que não dá para planejar o amor como planeja uma estratégia de negócios. E pela minha nova cunhada, que ensinou a ele que vulnerabilidade não é inimiga do sucesso, mas sua companheira necessária. Beberam, e Marina apertou a mão de Lucas sob a mesa. Laura também falou, com aquela franqueza característica. Quando a Marina me ligou há um ano contando sobre o acordo falso de casamento, pensei que tinha enlouquecido. Literalmente disse, você está escrevendo um romance ou vivendo sua vida? Mas o que não entendi então, e entendo agora, é que às vezes as melhores histórias de amor não começam com amor à primeira vista. Começam com duas pessoas corajosas o suficiente para se arriscarem a serem vistas completamente, mesmo quando dá medo. Mais tarde, enquanto o sol se punha e as luzes de cordão brilhavam mais intensamente, Marina e Lucas escaparam momentaneamente para uma varanda que dava para os jardins. No que você está pensando? Perguntou Lucas, envolvendo-a com os braços por trás. Marina recostou-se nele, sentindo sua solidez, sua presença. Tô pensando naquela primeira noite, quando você entrou no meu escritório com aquela proposta maluca. Se alguém tivesse me dito então que estaríamos aqui agora casados de verdade, teria chamado de mentiroso. Eu também não teria acreditado, admitiu Lucas. Achava que estava tão protegido, que tinha construído muros tão altos que ninguém conseguiria escalar. Mas acontece que você não precisou escalar. Construiu uma porta e me convidou para sair. Marina virou-se em seus braços, encarando-o. Você acha que vai durar? Perguntou, uma última centelha de medo emergindo. Ou estamos nos enganando com outra atuação? Lucas tomou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhá-lo diretamente.
Todo casamento tem atuação, disse honestamente. A diferença é que alguns atuam fingindo que tudo é perfeito. Nós vamos atuar te escolhendo mesmo quando for difícil, escolhendo comunicar quando quisermos nos calar, escolhendo amor em vez de orgulho. Essa é a atuação que me comprometo a fazer todo dia. Marina sorriu e foi seu sorriso mais genuíno, sem rastro da máscara profissional que tinha usado por tantos anos. Consigo viver com essa atuação. A música lá dentro mudou. O Blue Note, o lugar onde supostamente se conheceram, onde finalmente admitiram seus sentimentos, estava tocando Autumn Leaves. Nossa música, disse Lucas com um sorriso. Quer dançar? Aqui? Sozinhos? Especialmente aqui. Especialmente sozinhos. Dançaram na varanda com os jardins de Inhotim, estendendo-se abaixo deles, com o som de grilos e vida flutuando no ar morno de novembro. Não havia passos perfeitos, nem movimentos ensaiados. Apenas duas pessoas movendo-se juntas, encontrando seu ritmo. Eu te amo, disse Marina enquanto dançavam. Além do medo, além da dúvida. Só te amo. E eu te amo, respondeu Lucas. Minha esposa de verdade. Minha parceira. Meu lar. Quando a música terminou, voltaram para o salão onde seus convidados os esperavam. Mas antes de entrar, Marina parou mais uma vez, olhando o anel em seu dedo. Já não era o anel de promessa que Lucas tinha dado em maio. Era uma aliança simples de ouro, gêmea da que ele usava, sem diamantes, sem ostentação. Dentro, gravado em letras tão pequenas que só se viam ao olhar de perto, havia uma frase: do acordo à verdade. Era a história deles resumida. Uma mentira que os obrigou a enfrentar verdades sobre si mesmos. Um acordo profissional que se transformou no amor mais autêntico que qualquer um dos dois tinha experimentado. Uma condição impossível, não se apaixonar, que acabou sendo a única condição que importava quebrar. Pronta para o resto das nossas vidas? Perguntou Lucas. Marina beijou-o suavemente, uma promessa em si mesma. Pronta para cada dia complicado, cada momento difícil, cada desafio que enfrentarmos juntos. Porque é isso que significa amor de verdade. Não a ausência de problemas, mas a presença de compromisso para navegar neles juntos. E assim, enquanto entravam de novo no salão onde música e riso e amor os esperavam, Marina soube com certeza absoluta que tinha encontrado algo que muitos procuram a vida toda sem encontrar. Não um conto de fadas, mas algo melhor. Uma história real, com todas as imperfeições e complexidades, onde duas pessoas escolheram construir juntas, apesar do medo, por causa da esperança, e sempre, sempre, em nome do amor verdadeiro. Anos depois, quando perguntavam sobre a história deles, nunca a enfeitavam. Contavam a verdade, que começou com uma mentira, complicou-se com segredos e floresceu através de honestidade brutal. E sempre concluíam com a mesma frase: às vezes, o caminho mais torto te leva ao destino mais verdadeiro. E viveram. Não felizes para sempre, porque a vida real não funciona assim. Viveram plenamente, amorosamente, honestamente. Tiveram brigas e reconciliações. Enfrentaram crises e as superaram. Celebraram sucessos e consolaram-se em fracassos. Mas, acima de tudo, escolheram-se. Uma e outra vez. Em cada amanhecer, em cada decisão difícil, em cada momento onde teria sido mais fácil desistir. Porque essa é a verdadeira mágica do amor. Não é o que você encontra procurando, mas o que decide construir quando o universo te surpreende com possibilidades inesperadas. E naquela varanda em Inhotim, sob as estrelas reais e as artificiais, começaram a melhor versão de sua história. A verdadeira.